Muito bem, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês para falarmos sobre a nossa designação de hoje. Vamos estudar as sessões 37 a 40 do Vem Segue-me, né? Lembrando aqui os requisitos para o crédito, tá bom? 75% de frequência, leia as designações de leitura, que no caso desse curso vale a sua leitura do Vem Segue-me individual e família, e fazer a avaliação de aprendizado ou apresentar o diário de estudo ao final do curso, tá? Importante alcançar esses requisitos para você ter o crédito desse curso. Vamos ver uma visão geral aqui dos principais assuntos que nós vamos abordar. Gabriel, você pode ler para a gente, por favor? Posso sim. À medida que a mensagem do Evangelho do Salvador foi sendo aceita por muitos em Ohio, os membros da igreja em Nova York sofreram grandes perseguições. Em uma revelação ao profeta Joseph Smith, o Senhor ordenou aos membros da igreja que se reunissem em Ohio. O Senhor instruiu seus santos a estimarem uns aos outros como a si mesmo e a serem unidos. James Covell, um ministro metodista, fez convênio de obedecer ao Senhor, lhe, ao que o Senhor lhe ordenaria por intermédio de Joseph Smith. Mas depois de receber o mandamento de ser batizado e se reunir com os santos em Ohio, ele rejeitou a revelação. Beleza, obrigado, meu amigo. Então, só para a gente relembrar aqui, na nossa última aula, antes da Páscoa, a gente viu que o Senhor chamou vários irmãos, né, para servir em missão e começarem o trabalho missionário, inclusive lá em Ohio, né? E a igreja estava sendo muito bem aceita lá, eles estavam tendo muito sucesso, muitos conversos estavam se filiando à igreja, a igreja estava prosperando lá. Em compensação, lá em Nova York, naquela região de Nova York que a gente vai ver hoje, os santos estavam sofrendo muitas perseguições. E aí o Senhor vai dar um mandamento, né, de que os santos possam ir para Ohio, né, possam se reunir em Ohio. E aí a gente vai estudar um pouco sobre isso hoje, sobre esse mandamento e algumas coisas que envolveram esse mandamento. E também a situação desse irmão James Covell, né, que foi um ministro que se converteu à igreja, mas que depois não permaneceu tão fiel assim, né? Mas para começar, amigos, eu queria fazer uma pergunta aqui de reflexão para nós, que é a seguinte, tá bom? Queria. Opa, tem algum comentário aqui no chat? Ah, não. Queria perguntar para vocês, e aí eu queria de repente ouvir a opinião de vocês aí, de alguns de vocês. Podem ligar o microfone e falar, ou pode usar o chat, tá bom? Mas até com base no que você já estudou até aqui essa semana, no seu estudo pessoal, familiar dessa designação. Por que o Salvador, na sua opinião, por que o Salvador ordena que seu povo se reúna? Porque, inclusive, ele deu o mandamento de que o povo se reúna em Ohio. Por que que o Senhor faz isso? Por que que o Senhor deu esse mandamento e dá esse mandamento hoje? E que bênçãos eu preciso em minha vida hoje que podem resultar de me reunir com outros membros da igreja? Pensem sobre isso um pouquinho. Não sei se vocês já pensaram também sobre isso no seu estudo essa semana, mas eu queria ouvir alguns comentários de vocês, especialmente sobre a primeira pergunta. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Por que que vocês acham que o Senhor ordena que seu povo se reúna hoje? Acho que um dos principais, né, uma das principais bênçãos que a gente pode acabar recebendo, né, por estar reunido com outros membros da igreja, acho que é principalmente a proteção. Claro, os membros não são perfeitos, mas acho que principalmente se olhando para aquela época, né, apesar de os membros não serem perfeitos, era o mais próximo do Senhor, né, que poderíamos estar naquele momento, era entre pessoas que dividiam da mesma fé. E mesmo hoje, né? Que é muito difícil encontrarmos pessoas que realmente
agem como nós, né, que têm os mesmos princípios, mesmo que não estejam vivendo por 100% ou tenham suas dificuldades, acho que acaba que a gente é mais protegido, né? Temos menos chances de fazer talvez alguma besteira que acabaríamos fazendo se não tivéssemos essas pessoas que também estão se esforçando perto de nós. Então, acho que a bênção da proteção, né, acaba vindo para a gente quando estamos próximos das pessoas que também estão tentando ser melhores, sabe? Legal, Alessandro. Pegando isso que Alessandro falou, vocês se recordam de alguma escritura que o Senhor citou até em Doutrina e Convênios, falando sobre a bênção da igreja, de ter estacas estabelecidas? Vocês lembram alguma coisa sobre isso? Da igreja estabelecida, de proteção, de estar reunidos? Lembra de alguma escritura sobre isso? Pegadinha aí. Teste de memória. Em Convênios, o Senhor ensinou que as estacas seriam locais de refúgio e proteção quando ele derramasse sem medidas os seus julgamentos sobre a terra. E, de fato, Alessandro, estar reunido na igreja, como estaca, como ala, como coros, como organizações, sem dúvida, pode nos trazer proteção. Obrigado. Alguém tem algum pensamento a mais? Porque o Senhor ordena que seu povo se reúna? É, um dos motivos que eu tenho em mente, como foi dito também em algumas escrituras que a gente lê, de que hoje, atualmente, a gente não precisa todo mundo no mundo se reunir em um mesmo lugar, né? Ele pede para que a gente faça Sião em nossos lugares próprios, né? Em nossas capelas, nossas estacas, cada um na sua localização e de forma composta, né? Todos unidos com o mesmo objetivo, faça com que todos se reúnam em Sião, né? A gente estabeleça a nossa própria Sião. Mas um dos outros motivos também é o fato da gente aprender com outras pessoas e se fortalecer. E um dos exemplos principais que a gente vê isso são atividades, né? FSUAs, CEJAs, acampamentos, essas coisas. A maioria das pessoas saem desses eventos mais fortalecidos, né? Passar essa experiência com outras pessoas é bem diferente. Ah, bons exemplos, Matheus. Estabelecemos Cian, esses exemplos que você deu aí, né? Fé Soare, acampamentos, né? Nossa, muito bom. A gente sente o poder do corpo de Cristo, né? E como a gente sai fortalecido mesmo, né? Desses eventos. Muito bom, meu amigo. E percebe que o Senhor, ele provê, né? Maneiras do povo se reunir. Na verdade, o Senhor disponibiliza, várias oportunidades do povo se reunir, do povo dele se reunir. E a gente tem que estar atento para atender ao chamado do Senhor quando ele nos manda nos reunir. Porque às vezes ele está mandando a gente se reunir com o povo dele, mas a gente não está indo se reunir. E aí, como está ligado ali a segunda pergunta, às vezes a gente perde algumas bênçãos por não estarmos reunidos como o corpo de Cristo. Tá bom? Obrigado pelas observações. Muito bom. Vamos lá abrir as escrituras. Lá na seção 37, nos versículos 3 e 4, o Senhor ele vai falar sobre esse mandamento, né? De se reunir em Ohio. Ah, deixa eu ver aqui. Luiz, você pode ler o 3 e o Mateus o 4? Só antes de Posso vocês sim. lerem, só antes de vocês lerem, eu compartilhei esse mapa aqui, meus amigos. E aqui onde está essa seta vermelha, tá Fayette aqui, nesse pontinho vermelho. Não sei se dá para ver aí se vocês conseguem ver, mas aqui tem Fayette.
Um pontinho vermelho logo à esquerda tem Palmyra, e logo à direita aqui tem três pontinhos vermelhos: Harmony, Collinsville e Salt Bridge. Nessa época aqui, a maioria dos membros da igreja estava localizada nessas regiões, nessas cidades. E Ohio tá para cá, do lado esquerdo do mapa aqui, ó. Tá bem distante. A distância entre essas cidades e Ohio era de mais ou menos 480 quilômetros. Dessas cidades aqui de Nova York até Ohio, tá bom? Só para vocês terem um vislumbre aí das circunstâncias da época. Agora vamos lá. Dito isso, vamos lá. Gabriel, você pode ler o 3 e o Mateus o 4? Posso sim. E também o mandamento dou à igreja. Me convém que se reúna no Ohio, em preparação para quando a eles regressar meu servo Olive Cowdery. Eis que nisto há sabedoria, e que todo homem escolha por si mesmo até que eu venha. Assim seja. Amém. Bem, obrigado. Obrigado, Mateus. Olha só. O Senhor deu o mandamento que se reúne em Ohio, mas ele também falou, mas todo homem escolha. Todo mundo é livre para escolher se vai ou não. E olha que interessante o senhor falar isso, né? As pessoas, vocês são livres para escolher por si mesmos, se vocês vão ou não. Mas tem sabedoria nisso, tem um propósito nisso. Agora, olhando essa distância aqui, amigos, que eles tiveram que eles teriam que percorrer, eu queria que vocês tentassem pensar como vocês acham que os membros da igreja talvez reagiram ao receber esse mandamento? O que vocês acham? Vocês acham que eles receberam esse mandamento? Como é que vocês acham que eles reagiram ao receber esse mandamento? De terem que fazer essa mudança? Se imagine na situação deles. Imagina você lá em Fayette, em Palmar, em Collinsville, tendo que se mudar por uma distância de quase 500 quilômetros. Como você acha que eles reagiram? Como você reagiria? O que vocês acham? Uma ideia? Eu falo que, sinceramente, a gente nasceu na época certa da igreja, porque muitos de nós não teríamos sido membros da igreja naquela época. Eu acho que eu me incluo nisso, porque os caras tiveram que ter muita fé mesmo. Eu acho que eu tenho quase certeza que eu não teria ido. Nossa, talvez alguns de nós não teriam ido, né, Alessandro? Precisava de muita fé, né? Obrigado, Alessandro. Pensa sobre isso. Como é que eles reagiram? E pensa sobre isso também, ó. Queria perguntar para vocês, como às vezes pode ser difícil para nós obedecer a alguns mandamentos que parecem difíceis? Às vezes pode ser difícil para nós obedecer alguns mandamentos que parecem ser difíceis, como foi esse, né, de se mudar para Ohio. Que pode ser difícil para nós às vezes. Gabriel? Compartilhar uma experiência que quando eu me reuni, recém converso da igreja, é uma irmã veio falar comigo, né? Fala, e aí, tu vai servir missão? Eu falei, rapaz, como assim? Missão, como assim? Falei, é um mandamento de Deus. Eu falei, caraca, como assim? Sou recém-converso, só eu que sou membro da minha família. Como que eu vou dar essa notícia pra eles, né? E eu nem tinha vontade também. Ficava assim, caraca, vão ser 2 anos. Acho que não tenho coragem, não. Mas depois disso, né? Eu fui pedir em oração, né? Para que eu tivesse o desejo de servir uma missão.
E Deus colocou várias pessoas na minha vida para que eu pudesse ser inspirado por essas pessoas a tomar essa decisão. Até que na FSUAI eu pude ver que o que eu tinha medo, né, não era nada, comparado ao que Jesus Cristo fez por nós. Então eu deixei todo aquele medo de lado e hoje eu estou me preparando para ser uma missão. E hoje eu vejo que aquele medo que eu tinha não era nada comparado ao que o nosso Salvador fez por nós. Poxa, que experiência, hein, Gabriel? Obrigado por compartilhar, meu amigo. E sabe que eu fico pensando exatamente isso, sabe, Gabriel? De uma certa forma, eu penso que o Senhor ele nos pede para ir ao raio, mas de forma diferente hoje. No teu caso, foi para missão. E talvez em alguns de nossos casos aqui pode ser de uma forma personalizada. Ele está nos pedindo para ir ao raio também. Como é que a gente está reagindo a algo que talvez possa ser difícil que o Senhor está pedindo para a gente fazer hoje na nossa vida? Andréia, obrigado por compartilhar, Gabriel. Você tem feito muito bem. A Andréia compartilhou aqui no chat. Eu pensaria, vamos a pé? Mas eu iria se eles chamassem. Mas eles foram obedientes e não reclamaram. Sou muito obediente, me conhecendo. Legal, obrigado, André. Foram muito obedientes, né? E foi a pé, Andréia. Se vocês olharem aqui nessa, eu não sei se vocês conseguem ver aqui nessa imagem, né? Mas a Joseph e Emma, eles partiram aqui de Palmaira e eles partiram aqui em final de janeiro de Palmaira. E eles chegaram em fevereiro, lá em Ohio. O ramo que estava lá em Fayette saiu entre os dias 3 e 12 de maio de Fayette. E eles chegaram em Ohio no final de maio. E o pessoal que estava aqui nos ramos aqui de Colesville, de Harmony, nessa região aqui, eles saíram 25 de abril de lá e chegaram no início de junho. Então, para alguns, a viagem foi mais de mês. Então, imagina só os desafios que eles enfrentaram, tá bom? Queria dar esse panorama para vocês e que a gente pensar sobre isso, tá bom? Pensa sobre isso. Os mandamentos difíceis, que às vezes vai ser um grande teste para obedecer que o Senhor vai nos dar. E aí a gente pode pensar assim, poxa, quais foram alguns sacrifícios que eles tiveram que fazer? Olha essa declaração do irmão Neil Knight, que ele compartilhou aqui, que ele estava lá entre os santos que fizeram essa jornada, né? Tiveram que fazer essa mudança. Deixa eu ver aqui. Moacir, consegue ler para nós? Sim, Neil Knight registrou. Em obediência ao mandamento que tinha sido dado, eu e o ramo Coldfield começamos a fazer os preparativos para ir ao Ohio. Como seria de se esperar, fomos obrigados a fazer grandes sacrifícios em relação às nossas propriedades. Tendo tomado as melhores providências que pudemos para a jornada, dissemos adeus a tudo o que havíamos amado nesta terra e partimos para o Ohio no começo de abril de 1831. E aí eu pergunto para vocês, Moacir e os demais, que tipo de sacrifícios você acha que eles tiveram que fazer para obedecer esse mandamento? Acho que deixar-o lá, né? O lugar onde eles cresceram, muitos deles cresceram, um lugar onde eles estavam acostumados. E acho que isso se aplica muito a gente hoje em dia, é a gente sair da nossa zona de conforto, né? Um lugar onde a Oh, gente está acostumado a estar, um lugar que a gente gosta de estar, que a gente talvez, entre aspas, cresceu desse jeito, desse lugar. E
sair disso, eu acho que é muito difícil, tanto fisicamente para eles, quanto para a gente hoje em dia, nessa questão não tão físico, né? Não de um exato lugar, mas essa zona de conforto, eu diria. Sei, e muito interessante isso, Moacir, que você falou, né? E talvez de coisas que até a gente ama muito. Talvez a gente vai ter que, talvez em algum momento da vida a gente vai ter que dizer adeus. Olha o que ele falou: dissemos adeus a tudo que havíamos amado nesta terra. Já pensou, por causa de algo que Deus mandar a gente fazer, a gente vai ter que dizer adeus a alguma coisa que a gente ama muito? Vocês já tiveram uma experiência de, por causa de um mandamento de Deus, você ter deixado, ter dito adeus a uma coisa que você amava muito? E abandonado algo que você amava muito? Alguém já teve uma experiência assim? Ouviu alguém que teve que fazer isso? Bom, eu lembrei de uma coisa, talvez possa parecer um pouco engraçado, mas quando teve o realinhamento, né, das alas, eu fiquei muito triste, né, de ter saído da minha ala, que eu cresci desde que eu era criança. Então, todo mundo lá pra mim eu chamava de tia, tio, eram como uma parte da minha família mesmo, né? E quando teve o realinhamento, nossa, eu fiquei muito triste mesmo. Mas nós obedecemos, né? Nós fomos pra nossa nova ala e é uma ala incrível, uma ala muito boa também. E é uma coisa que eu lembrei também, eu não lembro quem foi que falou, mas essa é uma frase assim que o sacrifício não é deixar uma coisa ruim por uma coisa boa, mas é deixar uma coisa boa por uma coisa melhor. Então, às vezes a gente tem que fazer essa comparação na nossa vida, né? Então, por exemplo, eu gosto muito dessa aula, eu amo muito amava muito minha aula antiga, mas isso é uma coisa boa. Mas será que obedecer o Senhor não é uma coisa melhor? Então, a gente Hum, tem que ter essa balança na nossa vida, sabe? Obedecer o Senhor, o que é o melhor e o que é o bom. O que é que o Senhor espera que a gente faça? O que é que Ele quer que a gente faça? E sempre ir por esse caminho, mesmo que às vezes seja um pouco difícil, mas com o tempo, com certeza, o Senhor vai nos dar forças para nos acostumar e conseguir fazer o que Ele está nos pedindo, como fala em Nef, né? Primeiro Nef. bom, obrigado, assim. De certa forma, ele pediu para você ir para o raio também. Deixar aí sua velha ala, né? As coisas que você amava e ir para um novo local. Se acostumar agora com uma nova realidade, uma nova ala, para obedecer ao mandamento dele. Obrigado por compartilhar. Acho que a Alessandra ia compartilhar algo também. Não, eu ia comentar sobre a minha missão mesmo, né? Acho que o processo todo de eu ir para a missão foi um grande abandonar várias coisas, né? Porque eu, antes de ir para a missão, eu estava praticamente cumprindo um sonho de vida. Porque eu finalmente tinha conseguido começar a trabalhar com algo que eu sempre quis trabalhar, que eu trabalhava com arte digital. Eu tinha conseguido entrar em uma cooperativa, né, de artistas que ficava muito bem. E eu até brinco com a minha namorada, né, que naquela época a gente tinha muito dinheiro, né, porque a gente vivia passeando, era só Uber. E era muito fácil, né, fazer as coisas naquela época porque eu trabalhava com o que eu gostava. E quando eu fui, né, quando eu decidi que eu ia para a missão, foi, foi complicado para mim, porque eu sabia que eles não iam me esperar 2 anos, né, para eu voltar e voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. E uma coisa foi a outra, né? E eu lembro que foi uma coisa muito triste, porque naquela época eu movimentava nas redes sociais, eu movimentava muito, eu tinha uma conta muito ativa, me dava muito engajamento, muito dinheiro, e para ir para missão eu ia ter que deixar tudo para trás, né? Ia ser largar tudo isso e servir missão. Então, eu, eu admito, foi um embalo muito grande, né? E a missão me lembrava várias vezes de que eu tava sem nada, né? Quando a gente chegava em casa, falava, do que tem para comer? Tem arroz. De quando? Tem uns 2 dias esse arroz. E era muito dolorido, claro, porque. Ih, rapaz, não vai assustar o Gabriel aí, rapaz. Que tanta coisa. Não, mas isso aí. Isso aqui era outra época, hoje em dia não tem mais isso. Ah, é verdade, é verdade. Não tem mais isso. Fica Não tranquilo, tem Gabriel. mais. Agora a missão paga almoço e janta.
dos elders agora, nunca fica sem. Mas Não, eu, obrigado pelo eu me conselho. recordo de bons momentos maravilhosos. E eu não me arrependo de nada, porque eu realmente ganhei muito com a missão. E eu sinto que eu vou continuar sendo abençoado para sempre, tal qual essas pessoas foram, né? Elas nunca foram desamparadas pelo Senhor. O Senhor esteve com elas em todos os seus momentos, sejam bons, difíceis, bons e. Enfim, Ele esteve lá em todos os momentos. Eu sei que isso aconteceu comigo também. Legal, poxa. Obrigado, Alessandro. Pô, cara, falta só Isso. um mês pra minha missão. Manda uma dessa. E, rapaz, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas olha, obrigado por compartilhar. E é muito importante a gente ouvir esses relatos de vocês e saber que sempre vale a pena, viu, amigos? Eu presto testemunho que sempre vale a pena colocar no altar qualquer coisa que o Senhor pedir de nós. Nós vamos receber 100 vezes mais. Qualquer coisa que o Senhor pedir de nós, por mais difícil que seja, por mais que nós amemos aquilo. E é assim que Deus age, viu? O presidente Nelson, ele fez, nunca vou esquecer um convite que ele fez. Ele pediu: conheçam os procedimentos de Deus. Busque conhecer como é que Deus procede com os filhos dele. E esse é um dos procedimentos dele. Às vezes ele vai requerer sacrifício de nós, e às vezes é coisas que nós amamos. E vai ser teste, porque às vezes a gente não quer sacrificar coisas que amamos. Obrigado por compartilhar. A André colocou aqui no chat. Eu terminando a missão, não queria, pois tive problema no meu joelho e tenho até hoje. E tive que vir 3 meses antes. Acho que na época não tinha missionário de serviço, então foi bem difícil para mim. Mas permaneci firme e pude sentir o amor de Deus e que Ele tinha aceitado meu serviço de 1 ano e 3 meses. Olha só que coisa boa, Andréia. Poxa, obrigado por compartilhar. Certamente Ele aceitou. Eu também não queria vir embora da missão, não. Se eu pudesse, estava lá. Foi muito bom. Nossa, obrigado por compartilhar, Andréia. E certamente os santos são um grande exemplo para nós, né? Continuando na sessão 38, amigos, o Senhor ele vai ensinar algumas verdades sobre ele mesmo agora, numa conferência geral, o profeta Joseph Smith, ainda sobre esse mandamento de se reunir em Ohio, ah, ele teve uma conferência com todos os membros da igreja daquelas cidades que nós vimos, que iam ter que se mudar para Ohio, aquelas cidades de Nova York, e o Senhor recebeu essa revelação da sessão 38 do Trem Convênios, que foi proferida numa conferência da igreja. E eu queria compartilhar esses versículos aqui, queria estudar com vocês. E ao estudarmos esses versículos, eu queria que a gente ponderasse nessas duas perguntas aqui, ó. O que o Senhor ensinou sobre si mesmo que nos revela um pouco sobre quem ele é nesses versículos que nós vamos ler? E como esse entendimento sobre ele pode ter ajudado os santos a fazer os sacrifícios necessários para se reunirem a ele em Ohio? Bom, então vamos ler esses versículos e à medida que nós estamos lendo, ponderem nessas perguntas, tentem achar a resposta dessas perguntas, tá? Podem compartilhar no chat também. Vamos ver aqui. Luciene, eu ia pedir para você ler o 1 e o 2. O Renê, o 3, o 4 e o 5. E a Evelyn, o 6 e o 7. Consegue ler, Luciene? Não sei se a Luciene pode ler. O 2, o 3 e o 5? Não, você, 1 e o 2. Tá. Assim diz o Senhor vosso Deus, Jesus Cristo, o grande eu sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que olhou
por sobre a vasta extensão da eternidade, e todas as hostes seráficas dos céus antes que o mundo fosse feito. Aquele que conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante de meus olhos. Eu sou aquele que falou e o mundo foi feito, e todas as coisas por mim vieram a existir. Eu sou aquele que arrebatou a Sião de Enoque para o meu próprio seio. E em verdade eu digo que todos os que crerem em meu nome, pois eu sou Cristo, e em meu próprio nome, em virtude do sangue que derramei, por eles intercedi perante o Pai. Mas eis que o restante dos iníquos mantive em cadeias de trevas até o julgamento do grande dia, que se dará no fim da terra. E assim farei que sejam mantidos iníquos, que não ouvirem minha voz, mas endurecerem o coração, e terrível é a sua condenação. Mas eis que em verdade vos digo que meus olhos estão sobre vós. Estou no meio de vós, e não me podeis ver. O Senhor ensinou sobre si mesmo, que nos revela um pouco sobre quem Ele é e como esse entendimento sobre Ele pode ter ajudado os santos a fazer os sacrifícios necessários para se reunirem a Ele em Ohio. Eu acho interessante quando ele fala da grandeza dele, né? Que ele é o alfa, o ômega, que ele estava desde o princípio, vai estar até o fim. E depois de falar tudo isso, ele fala que meus olhos estão sobre vós. Então, basicamente, ele mostra a grandiosidade dele e fala: esse ser tão poderoso está junto com vocês. E eu acho isso muito incrível, né? Que o ser mais poderoso, mais incrível do mundo, do universo, da história inteira, nos ama e que é o nosso bem. Eles estão sempre sobre nós, eles sempre vão nos ajudar. Se nós dermos ouvidos à voz, como fala aí. Então, eu acho muito interessante ele fazer isso, porque dá mais coragem para os santos e mostra o quanto ele se importa com eles, o quanto ele quer ajudar eles a cumprir o que ele pediu. Como isso também nos ajudaria, Moacir, esse conhecimento? Pode nos ajudar a fazer os sacrifícios necessários em nossa vida hoje. Eu acho que também meio que aquilo que eu falei, né, sobre sacrifício escolher o melhor em vez do bom. Quando a gente tem uma coisa boa, é muito difícil tirar aquilo, né, sair daquilo. Mas se a gente realmente entende a grandiosidade do Senhor, como ele fala aí nessa escritura, não tem como a gente não escolher seguir ele, não obedecer ele. Porque, como eu falei, é incrível ter esse entendimento de que esse ser tão poderoso nos ama e quer o nosso bem sempre. Então, quando a gente tem isso na nossa mente, a gente sempre vai fazer o que ele está pedindo, mesmo que às vezes seja difícil, e a gente não vai ser perfeito nisso, a gente não vai sempre seguir ele exatamente, mas se nós nos esforçarmos, ele vai nos abençoar e nos ajudar a cumprir com o que ele pediu. E obrigado, Moacir. Muito bom. Gente. Alguém conseguiu identificar algo mais aí? Queira compartilhar? Algo que você aprendeu sobre o Senhor, que ele ensinou sobre ele?
que pode ter ajudado os santos a fazer os sacrifícios necessários para se reunir aí. Ah, eu tô refletindo muito aqui sobre isso e sobre a última pergunta também, né? Realmente, como o Moacir falou, essa escritura mostra muito a grandeza dele, né? E algo que também fala nessa escritura e que chama atenção é que ele só precisou falar e o mundo foi feito. Ele fez todas as coisas, ele fez tudo existir. Também fala aqui sobre Sião, né? A cidade de Enoque, que Uhum. simplesmente foi levada. Então, no momento de maior dúvida da minha vida, no momento onde eu tive que deixar tudo que eu amava para seguir a inspiração e a revelação que ele tinha me dado, foi sobre isso que eu pensei. Eu pensei, nossa, ele não dá ordem sem preparar o caminho, né? Então, eu tinha uma vida muito confortável em Campinas, muito confortável mesmo. Eu oficiava no templo e eu tinha a igreja fortalecida e tudo mais. E de repente, Altamira, que eu nunca tinha ouvido nem falar, mas realmente ter vindo fez com que eu me aproximasse mais dele, que eu aprendesse mais sobre ele e que eu entendesse mais a sua grandeza. Então, infelizmente eu não tenho um templo, infelizmente a igreja não é tão estabelecida quanto em Campinas, mas eu tenho visto verdadeiros milagres e eu tenho conseguido ver a mão dele em cada momento. E ele tem me ajudado, né, a me estabelecer e a conseguir construir a minha carreira e a minha vida aqui nessa cidade. Então, realmente, essa escritura nos ajuda a entender que se ele foi capaz de fazer tudo aquilo, ele não vai ser capaz de me ajudar nessa minha dificuldade, nessa minha aprovação, nesse novo desafio. Eu realmente penso muito isso e eu lembro daquela escritura que ele diz que tudo que pedir, acreditando que recebereis, se for por um bom motivo também, né? Outra escritura, juntando as duas. E se for por um bom motivo, ser-lhe-á dado. Eu penso, poxa, é um bom Sim. motivo eu me estabilizar, eu ter um bom emprego. É um bom motivo, no caso do Gabriel, servir uma missão, assim como foi no caso daquele outro rapaz que compartilhou também, que eu esqueci o nome dele agora. Cadê? Alessandro. É um bom motivo todas essas coisas. Então, ele com certeza vai ajudar para que a gente possa alcançar aquilo que nós sonhamos, se for de acordo com a vontade dele, é claro. Então, realmente é muito bom saber a grandeza dele e saber que nós estamos a serviço dele. Legal, poxa, obrigado. Obrigado, Renê, por compartilhar. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe, amigos? Opa, mudou aqui. O Senhor falar sobre ele, né? Falar sobre a grandeza dele, o poder dele, sobre quem ele é. Porque às vezes a gente está mais ligado com o desafio do que o Deus que está pedindo o desafio. Parece que o desafio, o mandamento, é maior do que o Deus que está pedindo. E nunca vai ser. Deus sempre vai ser o maior. Não há nada que Ele não possa fazer por nós. Ele pode fazer todas as coisas por nós. Ele fez tudo, ele criou todas as coisas. Ele tem todo o poder, toda a sabedoria. Ele não pode nos ajudar nos nossos desafios? Ele não podia ajudar os santos nessa viagem para o Ohio? Talvez esse era um dos motivos dele estar falando isso nessa escritura. Ele queria por meio do profeta ajudar o povo a entender, ó, eu estou com vocês, eu estou no meio de vós. Mas às vezes alguns de vós não podeis me ver. Vocês não conseguem me ver. Porque certamente teve pessoas que murmuravam lá no meio. Nem todo mundo foi feliz para o raio, cantando de alegria. Teve pessoas que murmuraram, que reclamaram,
Talvez acharam que isso não era um mandamento de Deus. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que às vezes a gente pode achar que o mandamento é maior do que aquele que deu o mandamento. E Deus sempre é o maior de todos, ele tem todo o poder. Não há nada que ele não possa fazer por nós, queridos amigos, como vocês bem falaram. E a gente precisa entender isso, né? Lembrar quem ele é e o que ele pode fazer por nós. Obrigado por compartilhar isso. Queria que a gente pensasse, o, o Renê falou aí, né? Ele estava em Campinas, lá tinha, lá tinha o templo, lá tinha uma estaca, não uma, né? Tem várias estacas lá em Campinas, aí bem estabelecida. E agora tem a Igreja de Jesus Cristo. Mas ele, por causa do local onde ele está, ele tem menos oportunidade de se reunir com tanta frequência em alguns lugares. Por É exemplo, uma no templo. tristeza. Eu queria estar naquele negócio lá do instituto, ganhar meu chocolate. Não vou estar. Olha, não tem uma sede de instituto, né, Renê, aí, mas que bênção que tem a tecnologia, né? Tem a tecnologia aqui que você pode participar das aulas, tem as aulas online aqui. Mas pensa um pouquinho sobre isso, amigos. Queria que a gente refletisse. Quais são os locais que o Senhor me pede para me reunir hoje? Quais são os locais que o Senhor está pedindo para a gente se reunir hoje? Temos os templos, temos as capelas, temos as conferências de estaca, de ala, temos as reuniões sacramentais. Eu não vou dizer o templo, tá? Mas temos as sessões de batistério, temos as sessões de vestiduras, de iniciatórias, de selamentos, temos as ordenanças acontecendo. Temos as nossas reuniões familiares em casa. Pensem como nós estamos, como é que está a nossa participação nesses lugares de reunião. Porque o Senhor nos pede para nos reunir com Ele nesses lugares hoje. Talvez a gente não tenha que viajar quase 500 quilômetros como eles, mas a gente às vezes precisa fazer alguns sacrifícios. Olha essas imagens aqui, ó. Aqui tem alguns locais de reunião, ó. Temos alguns de nossos Ohaios aqui. Reunião sacramental. Olha aí o Gabriel. CTM, reunião familiar, uma sala de selamento. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como você avalia seus esforços pessoais de seguir o mandamento do Senhor, de se reunir a Ele hoje? Pensa sobre isso um pouquinho. E enquanto você avalia seus esforços, eu queria que você pensasse, eu queria ouvir alguns de vocês, o que normalmente impede as pessoas de se reunir ao Senhor nesses lugares, meus amigos, que vocês observam hoje? O que às vezes impede as pessoas de fazer sacrifícios, de se reunir ao Senhor nesses lugares, pelo que vocês observam? Pensamento? Acho que uma coisa pra mim que eu me incluo também é a preguiça. Acho que às vezes isso é uma coisa que influencia muito eu não querer ir pros lugares. Um exemplo é, por exemplo, o templo, né? Que eu vou lá toda semana. E às vezes me dá assim sabe, nossa, eu vou gastar tanto tempo lá, eu poderia estar aqui em casa fazendo outra coisa. Eu penso na distância, na viagem, mas eu tento não me concentrar nisso, me concentrar no que eu sinto lá dentro, no que eu consigo aprender, no que eu vou estar fazendo lá. E isso
tira mais esses sentimentos ruins, sabe? De não querer. E é assim, logo quando eu penso, vem esse sentimento de preguiça, de não querer ir, e é uma coisa que me atrapalha muitas vezes. Obrigado, Moacir. De fato, né? Às vezes a preguiça, né, pode nos impedir de nos reunir ao Senhor nesses lugares, de fazer sacrifícios, né? Obrigado. O que mais, meus amigos? A Andrea compartilhou. Opa, Gabriel, vai lá, depois eu compartilho. É um sacrifício que nós aqui de Altamira temos que fazer, né? É de ir no templo. Que o templo aqui mais perto é aqui de Belém, 800 quilômetros. Paz, Então, pois é, é um sacrifício, mas em compensação é algo, nem se chega perto, né? O que nós passa. Mas isso é um pequeno sacrifício, mas que vale a pena. Nós se reunir na casa do Senhor, que é no templo. no caso aí eu podia até colocar aqui, eu estou anotando aqui o que vocês estão falando, viu? No caso aí, a distância para vocês é um desafio às vezes, né? A distância, os custos, né? De passagem, né? Ainda que tem que demandar para isso. Obrigado, Gabriel. A André colocou aqui no chat. Às vezes as pessoas não querem ter um compromisso, uma aliança com o Senhor e se sacrificar. Então eu posso colocar aqui, às vezes, o desafio é a falta de compromisso. Falta de compromisso, ok? Falta, às vezes, sem perceber, a gente acaba demonstrando isso para o Senhor, sabe? É incrível, pode parecer incrível isso, mas sem perceber, a gente acaba demonstrando para ele que a gente não quer, a gente não leva a sério, a gente não leva a sério as coisas dele. Não levamos a sério os nossos convênios. Falta essa, quando você fala ali de falta de querer uma aliança com o Senhor, né? Aliança, os convênios, né? O que mais? Que vocês observam que às vezes podem ter impedido as pessoas de se reunir, especialmente os membros da igreja, hoje de se reunir ao Senhor nesses lugares de reunião, de fazer sacrifícios. Alguma outra ideia? Temos preguiça, distância, Ah, custos. Vai lá, Renê. você falou agora há pouco sobre a bênção que nós temos de ter a tecnologia para fazer o instituto mesmo online. Mas isso, além de ser uma bênção, também pode ser uma maldição para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas e fica procrastinando, fica nas redes sociais. Ah, eu vou acabar de assistir essa partida de futebol e depois eu entro no instituto. Ou, eu posso ler as escrituras aqui no celular e você abre para ler as escrituras e acaba recebendo uma mensagem, você sai de lá e você acaba esquecendo daquilo também. E isso é um desafio muito real e é um desafio que acontece com todas as pessoas, né? Eu lembro de um discurso de um dos 70 que ele fala sobre isso, que ele sentou na beirada da cama para estudar e depois de 2 horas ele percebeu que ele só estava nas redes sociais e tinha esquecido de estudar. Então, realmente nós temos que ser conscientes e ser sábios com a tecnologia para que a gente possa usar ela a nosso favor e para que ela possa ser a nossa serva e não nós os servos dela, né? Obrigado, Renê. Excelente. Distração com as redes sociais. Às vezes pode ser esse o nosso problema. Podemos estar enfrentando isso. Ou alguém perto de nós. Coloquei no chat aí, ó, tudo que vocês compartilharam. Preguiça, distância. É interessante isso que vocês falaram de distância. E vocês que estão em Altamira aí, em fevereiro agora, eu estava com a gente estava com os presentes de destaque numa reunião com o Alder Stevenson, o Alder, com o Alder Stevenson, do Coro dos Doze, e ele estava falando sobre a questão dos templos, né, dos templos estarem mais próximos dos membros,
E foi muito marcante para mim o testemunho que ele deu. Ele falou assim, ó, o Senhor está fazendo um grande sacrifício para levar os tempos para mais perto dos membros. Temos que ensinar aos membros que o sacrifício que o Senhor espera dos membros hoje, para a maioria dos membros, não é mais a distância, é a constância. No caso de vocês de Altamira, é a constância e a distância ainda. Mas para nós que estamos aqui em Belém, é só a constância, é o sacrifício que temos que dar. E todas essas listas que eu coloquei aí no chat, inclusive a constância, são coisas que a gente precisa colocar aqui nesse altar, ó, e sacrificar para se reunir ao Senhor, participar e estar nesses locais de reunião, que Ele nos chama hoje para se reunir aí. Hoje, meus amigos, que a gente possa avaliar nossa vida, estudar, continuar estudando essa designação, pondera sobre como estão os seus esforços, que sacrifícios pessoais você tem feito para seguir o mandamento do Senhor de se reunir a Ele hoje. E o mandamento de se reunir ao raio ainda está em vigor. Ele ainda está pedindo para nos reunirmos. Eu lembro de uma experiência que eu tive na missão. Chegamos lá, nós conhecemos uma família e isso foi num sábado, né? E nós estávamos ensinando num lugar que era muito longe da capela, muito longe mesmo. Para quem mora, para quem é daqui de Belém, era como se a gente estivesse ensinando lá na Cidade Nova e a capela fosse aqui do entroncamento. Era mais ou menos uns 20 minutos de ônibus, né? Era mais ou menos essa distância. Eu lembro que nós ensinamos eles a mensagem da restauração, convidamos eles para ir na igreja, e eles, tá bom, vamos. E eles tinham dois filhos pequenos, o casal. E falamos para eles, sim, nós sabemos onde fica. O chefe da família falou, sabe onde fica, nós vamos sozinhos. Pode deixar, pode esperar que a gente vai lá, que a gente vai estar lá. E tá bom. E aí, quando foi no outro dia, domingo, nós estávamos pegando algumas pessoas e começamos a ir para a capela. E quando chegou na capela, eles não tinham chegado, ligamos para eles, não conseguimos falar com eles, ficamos lá na frente da capela. E quando vi, eles estavam chegando. E eles estavam vindo a pé. E eles estavam bem assim, cansados, estavam com o semblante cansado, sabe? E nós cumprimentamos eles. Ficamos muito felizes de ver eles lá na capela e tudo. E falou, nossa, que bom que vocês vieram e tal. Aí ele falou, nossa, olha o que o irmão falou. Ele falou, nossa, desculpa, viu, Aldris? A gente chegou um pouco atrasado. Porque a gente veio andando, quase meia hora andando para a capela, com duas crianças. Eu e meu companheiro, nós estamos muito emocionados de ver a fé daquele homem e daquela esposa. E eu fiquei muito, muito tocado com o exemplo dele, né? E ele falou: nós viemos aqui porque vocês disseram que essa é a igreja de Jesus Cristo. E eu vim saber sobre essa igreja. Depois eu fui transferido. Ele não precisou mais ir andando para a igreja com a família. Nós conseguimos ajudar eles, porque eles eram bem humildes. Os membros ajudaram para eles chegarem na capela e depois eles foram batizados. Toda a família foi batizada. Mas me tocou muito. Primeiro domingo deles, eles foram andando meia hora, quase meia hora andando. Foi o arraio deles. Eles atenderam o convite do Senhor. Eu oro para que a gente possa fazer os sacrifícios, meus amigos. Qualquer tipo de sacrifício que o Senhor requerer de nós para nos reunirmos a Ele, né? Estarmos reunidos como santos. E Ele disse, né, nessa sessão,
Se não sois um, não sois meus. E que nós possamos ser uns entre nós, como santos dos últimos dias, como membros da igreja, como discípulos de Jesus Cristo, e assim nós vamos ser um com o Senhor. Nós vamos ver bênçãos e milagres na nossa vida. Eu sei que essas coisas são verdades, amigo. Eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo. Sei que ele vive, que ele nos ama e que ele nos chama. Sou grato por isso, por ele ter me chamado um dia para fazer parte dessa obra. E testifico dessas verdades vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.